Bom, pessoal, muito boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Leandro, mais conhecido aí como Ross. Fico aí todos os dias na sala aí da NewF, tocando aí a parte educacional e passando recomendações e calls aí de compra e venda de ações. Para a gente começar, pessoal, falar um pouco sobre mim, tá? Eu sou fisioterapeuta, primeira graduação que eu fiz. Hoje, atualmente, estou terminando aí a minha faculdade de administração de empresas. Sou analista CNPI pleno. Realizei, pessoal, minha primeira operação no mercado financeiro aí em outubro de 2005. Passei aí pelo antigo programa Ponto a Ponto, de outra casa que eu trabalhava. Fiquei aí um aninho. Junto com o Cris, né, que já participou aqui também, fundamos aí a nossa sala de trading, com foco educacional e por aí vai. E atualmente, como eu já falei, fico aí todos os dias na corretora Nova Futura, tá bom? Pessoal, um pouquinho do que eu quero trazer para vocês, eu devo aí demorar em torno aí de uns 30, 35, até uns 40 minutinhos para falar o que eu quero falar. Depois, no final, a gente abre aí para um bate-papo, dúvidas e tudo mais, tá certo? Vamos lá, então, pessoal, falando um pouquinho a relação da plataforma e o trader, como eu vejo depois aí, é um comparativo que eu vejo, nada muito elaborado, mas que atinge onde eu quero atingir. A questão de funcionalidades e a questão de utilidade prática, a questão do custo-benefício, tá certo? Algumas principais ferramentas aí que eu destaco no ProfitChart RT, que inclusive foram sendo incorporadas ao longo do tempo, depois que o Pro, né, o Profit Pro acabou aí entrando, então muitas ferramentas acabaram sendo migradas, e no final eu termino aí com uma opinião pessoal minha em relação à plataforma, tá certo? E a gente segue aí, depois a gente abre para algumas perguntas e um bate-papo aí, ou dúvidas que vocês tenham. Pessoal, primeiro, pessoal, como que eu vejo, né, o processo de trading? É algo realmente simples, mas que muitas vezes a gente não para pensar. Né? Onde começa onde? O trader, ou a pessoa, o operador, que seja, ele capta, ele interpreta algumas informações disponíveis, tá certo? Ele toma a sua decisão e a partir disso ele gera um resultado, tá certo? Tá, mas e aí? A questão a plataforma ela acaba de certa forma interferindo de maior ou menor intensidade nessas três esferas, tá certo? A primeira delas, pessoal, talvez a mais importante, tá certo? A captação e interpretação de informações, ou seja, ela pega aí informações que vêm aí do mercado, tá certo? Que vêm aí, que estão disponíveis, para levar a pessoa, ao trader, tá certo? Que vai tomar a sua decisão, ela vai dar subsídio para ele analisar aquele tipo de informação e tomar uma decisão, tá certo? Na tomada de decisão, a plataforma influencia onde? No clique, pessoal. A hora que a gente clica, a nossa ordem ela é enviada para o sistema, para o servidor da bolsa, tá certo? E, mais recentemente, a gente tem aí a geração de resultado e o Profit aí, para quem não conhece, mas acho que todos aí já devem conhecer, mas ele tem aí a questão do relatório de performance, que tem uma série aí de ferramentas lá dentro que podem avaliar a sua performance se você ir tentando se autoavaliar para você crescer ao longo do tempo, tá? Então, dentro desse processo de trading, né, a plataforma está inserida em maior e em menor escala dentro aí de todo o processo, tá certo? Então, o que eu acho que o trader tem que olhar uma plataforma, o que a gente precisa, né, de base, tá certo? Ela tem que ser confiável, ou seja, se eu vou tomar uma decisão baseada numa informação que ela me fornece, eu preciso que ela seja confiável essa informação, porque senão a decisão que eu vou tomar, talvez ela seja aí equivocada, enfim, pode ser distorcida. A agilidade no envio de ordens, tá certo? Isso é muito importante. Não adianta você querer enviar uma ordem e com a latência toda demorar 3, 4, 5 segundos. Quando a gente está falando de day trade, pessoal, tem que ser milissegundos do momento que a gente clica até a hora que a gente entra na fila. Muitas vezes a gente está buscando ali 2, 3, 4 centavos, meio ponto, 1 ponto, 10, 20, 30, 40, 50 pontos no índice, tá certo? Então, a gente precisa sim que ela seja enviada com agilidade. Ela tem que ser amigável de usar, ou seja, tem que, de certa forma, dentro de alguns parâmetros, ser realmente simples, apesar de muitas funcionalidades. Ela tem, obviamente, que estar
agregada ao trader e a sua familiaridade com a plataforma, ou seja, não adianta nada eu ter uma Ferrari na minha mão que eu não tenho nenhum tipo de familiaridade, onde que eu acelero, onde que eu breco. Então eu preciso ter realmente uma plataforma onde eu tenha uma certa sintonia com ela. Óbvio que isso vem com o tempo e com a experiência. E talvez um dos pontos mais importantes que eu vejo, ela tem que ser flexível aos diversos perfis de traders. Por quê? Pessoal, a gente tem traders que trabalham com contratos futuros, mini índice, mini dólar, agrícolas, ações, opções, e por aí a gente consegue expandir esse leque aí para muitas outras coisas, com subdivisões dentro dessas aí. Então, obviamente, a ferramenta ela tem que estar aí, ela tem que conseguir, tá certo? Ser flexível para poder atender aí as mais diversas demandas. Pessoal, a relação da funcionalidade, né, que existe numa plataforma e a sua utilidade prática. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero entrar no mérito, tá certo? De comparar técnicas e tudo mais, mas se eu uso um tipo de análise ou tipo de leitura de mercado para tomar minha decisão, vamos supor que eu sou um fundamentalista, tá certo? Que eu opero aí baseado em fundamentos. Se eu tiver uma plataforma como o Profit, ela não vai me servir. Tá certo? Não adianta ter um monte de funcionalidade exatamente naquilo que eu estou buscando, que são buscar os fundamentos, ela não me atende. Tá certo? Mesma coisa, se eu sou um analista técnico, beleza, aí sim. Então, essa plataforma, ela atende o que eu preciso, tá certo? Não, eu faço leitura, eu uso o tape read para tomar minhas decisões, eu opero curto, sou mais girador, tá certo? Ela funciona para mim, essa ferramenta que eu uso, não adianta eu ter uma série de funcionalidades e na prática eu não utilizarei. Então o trader tem que tentar fazer um filtro daquilo que realmente ele utiliza para fazer o que ele vai fazer e usar algo que realmente atenda a ele. Por quê, pessoal? Acho que a maioria já deve saber que o excesso de informações, muitas vezes, é lógico que informação é importante para a gente operar, mas o excesso de informação, muitas vezes acaba mais gerando confusão, um pouco mais aí de dúvida, do que realmente ajuda a gente, tá certo? Então eu tenho que tentar adequar a minha estratégia operacional e a minha demanda por informação de acordo com a ferramenta que eu vou usar. Não adianta ter um monte de coisa, como eu falei anteriormente, isso não me serve de nada, tá certo? E por último, pessoal, ela tem que gerar o quê? Objetividade na tomada de decisão. Acredito eu, né? A gente está com 235 participantes aí, acredito eu que todos, ou na sua maioria, já tenham operado, já sejam traders, tá certo? E se alguém opera aí no day trade, pessoal, não dá para ter subjetividade. Tem que chegar objetivo. Eu tenho que olhar para a informação, pautado naquilo, eu tomo a decisão e decido e faço o que eu tenho que fazer, tá certo? Falando um pouquinho de custos, pessoal, e benefícios, tá certo? Pessoal, dentro do escopo aí do trading, a gente tem a nossa geração de lucro, pessoal, óbvio, né? É receita menos custo, tá certo? Sendo bem básico. Dentro dos custos, pessoal, a gente tem o quê? Plataforma, que dá para a gente buscar aquilo que a gente atende, tentar não pagar em excesso, algo que a gente não usa, também tem que pegar algo que atenda a nossa necessidade. A corretagem, a gente pode escolher uma corretora bacana. Os emolumentos e taxa de liquidação, esse a gente não tem para onde correr. Temos ainda nossos trades que a gente toma stop, que são os trades loss, e ainda os impostos. Ou seja, a gente tem uma porrada ali, pelo menos 6 elementos aí que demandam custo da gente e acabam, de alguma forma, pegando um pouco do nosso lucro, tá certo? Já que nós estamos falando de plataforma, eu tenho que buscar uma plataforma, eu coloquei uma matriz simples aqui de custo com benefício, que dê o máximo de benefícios que me atenda, obviamente, né, a um custo o mais baixo possível. Não adianta eu ter uma plataforma com muitos benefícios ou um custo alto se eu também não uso todos aqueles benefícios, tá certo? Obviamente, não vou nem falar de ter poucos benefícios e custo alto, porque também aí não faz sentido. É como se a gente estivesse sendo aí enganado, tá certo? Pessoal, quero falar de algumas ferramentas disponíveis, tá certo? Dentro aí do Profit, que fogem um pouco aí do basal, tá certo? Primeiro, a questão dos indicadores. É verdade que a maioria das plataformas aí tem uma série de indicadores para ajudar o trader aí na sua tomada de decisão, mas o Profit, ele tem aí, em todas as suas versões, tem uma série de indicadores, muitos, pessoal. Se eu fosse falar um por um aí, realmente ia ficar cansativo. Eu uso todos? Não, pessoal, acredita, tem muito mais coisa aí do que realmente eu preciso. A gente sabe que tem pessoas que usam MACD, IFR, tá onde eu deixei aqui,
tá? E por aí vai. High-low que eu uso, tem o high-low eu uso para stop móvel de tendência, tem aí estocástico, enfim, pessoal, um monte de indicadores aí que busca tentar atender aquela série de traders aí que uns usam, outros não, né? Um você gosta de utilizar, outra pessoa gosta, enfim. E o Profit, o RT, ele tem aí uma porrada de indicadores aí dos mais clássicos até os mais modernos que vem aí surgindo. Talvez, pessoal, uma das melhores, e essa atualização ela foi feita no final do ano passado, se eu não me engano, são as ordens semiautomáticas, tá? Não são ordens automáticas, são ordens semiautomáticas, as chamadas ordens oco, lá no editor de estratégias de roteamento, onde a gente consegue programar, pessoal, desde o nosso stop offset, que é a distância ali entre o nosso gatilho de uma ordem stop e o envio do valor da ordem, tá certo? A questão do loss, tá certo? Onde ficaria o meu stop loss, onde ficaria o meu alvo, tá? E a quantidade aqui do tamanho de posição. Com isso, pessoal, ao entrar numa operação, automaticamente minhas ordens de stop e de alvo ficam plotadas ali já na plataforma. De maneira que uma ordem cancela a outra caso seja aí atingida. Pessoal, tem muitas vantagens de utilizar isso. Era um gap que tinha no RT, que só tinha no Pro um tempo atrás, e quando colocaram eu falei, bom, demais. Por quê? Uma ferramenta de proteção, tá, pessoal? Imagina que você tem algum problema, cai sua internet, enfim, cai sua luz, enfim, a energia de casa, qualquer coisa que possa acontecer, sua ordem semiautomática está lá. Eu só não coloco ela automática porque a primeira entrada da ordem ela demanda aí da colocação pelo trader. Uma outra coisa que eu acho que eu achei até que não fossem colocar, mas que eu percebi outro dia aí na minha plataforma que ela já estava rodando, são os agressores, pessoal, tá? A ideia aqui, se alguém não souber o que é agressor, eu posso até bater um papo depois, mas o foco não é esse, tá? Não é falar sobre o que é agressão ao book, que não é. Mas o que é isso, né, pessoal? Aqui ele mostra quem agrediu o agressor da compra, que vai lá na fila da venda e aceita aquele preço que o cara quer vender, e né, o agressor de venda, que vai lá na compra e aceita vender no preço que o comprador quer pagar. Tá certo? É muito útil? Tá certo? Por quê? Para quem está acostumado a fazer leitura de fluxo, não é questão de ser útil, é fundamental. Eu tentei algumas vezes e cheguei a fazer por muito tempo, olhando só quem está agredindo, sem ter a coloração, mas, pessoal, payroll, momentos de volatilidade, excesso de ordens, não tem como. Fica muito rápido, é muito difícil você conseguir interpretar quem está agredindo e quem não está. Tá certo? Outra coisa legal que colocaram é o livro visual, pessoal. O que é o livro visual? Tem as duas setas vermelhas ali no canto direito, que ele coloca no seu gráfico, na sua tela gráfica, né, o book de ofertas. Você não tem quem é que está querendo comprar ou vender, mas você tem ali pelo menos as quantidades. Você consegue ver, a gente sabe que tem blefe no book, mas você consegue ver pelo menos ali pontos onde você tem uma maior concentração de ordens, que podem servir como trincheiras de stop. Você pode tentar fazer operações escoradas naquele book, tá certo? Então, ela acaba dando mais uma ferramenta de agilidade para a gente, sem a gente precisar tirar o olho, né, da nossa tela. Outra ferramenta que também não tinha, que colocaram, é o Superdom, tá? É uma ótima ferramenta, a gente consegue, né, através dela, montar as nossas operações olhando, né, para cima ali, a gente tem as vendas e para baixo as compras. Tá pobre esse Superdom aqui com o book, porque já tinha fechado o mercado quando eu fiz aí essa tela, tá certo? Mas a gente consegue desde olhar o excesso de ordens, que a gente já via ali pelo livro visual, mas também enviar por nível de preço aqui as nossas ordens, tá certo? Alguns traders não gostam, outros simplesmente não vivem sem, tá? De novo, é uma ferramenta aí que funciona muito bem, tá certo? E eu gosto, particularmente, eu gosto bastante dela. Outra coisa colocada também é o modo de simulação, e aqui essa tela tá bacana, eu roubei lá do site da Nelogica, tá certo? A gente tem aí a possibilidade, pessoal, de treinar sem ter risco, sem gastar um centavo, tá certo? De risco nosso. Então, pessoal, para quem está começando ou quer testar uma estratégia nova, uma técnica diferente, nada melhor ou nada mais recomendado, tá certo? De usar o modo de simulação. Óbvio, pessoal, nunca a simulação
vai se equiparar, tá certo? A operar na conta real, por conta da tensão, do estresse, de estar com a mão no mouse, de ver sua grana ali se movimentando, tá? Mas ela chega o mais próximo da realidade possível. Ela respeita o book, ela respeita a fila, as ordens, os gatilhos, tá certo? Então, pessoal, ela chega mais próximo. Só, o que a gente não tem no modo simulação? A gente não se vê no book, né? Isso, de certa forma, às vezes atrapalha um pouquinho, porque a gente muitas vezes acaba fazendo algum tipo de besteira, tá certo? Que não vai operar real. E na simulação, quando a gente está na fila, muitas vezes tem os robôs que atrapalham nossas entradas, enfim, seria um tema para a gente abordar só a questão dos robôs ali, estar presente ou não na fila, tá certo? É mais ou menos aquela coisa, o quanto, né, do que você está observando uma coisa e essa influência de você estar presente naquele ambiente realmente muda com o fato de você estar de fora ou dentro daquele ambiente, tá certo? Não sei se eu consegui aí me explicar. Tá? Mas a simulação é muito boa para quem está começando e para quem quer aí treinar estratégias novas, tá certo? Tem o saldo dos players. Sim, estou vendo a pergunta do Jean, como é do momento eu vou responder já. Sim, tem o saldo dos players, não naquele mesmo formato, aquele mega gráfico que tem no Pro, mas tem sim o saldo dos players, tá certo? Outra ferramenta que eu acho sensacional, e essa eu uso demais, todos os dias eu utilizo, o pessoal que me acompanha na sala vê utilizando, né, o Volume Price. O que isso aqui avalia, pessoal? Ele dá uma olhada onde? Ele vê os volumes negociados por nível de preço. Aqueles pontos onde a gente teve uma maior briga entre os players, que a gente acaba aí utilizando como um importante instrumento aí, né, para a gente olhar onde tem suporte e resistência. Poxa, Ross, mas não tem quem agride na compra e quem agride na venda. Verdade. Mas na prática, lógico que ajuda a ver quem está agredindo nesse ponto aqui. Mas se eu falar para vocês, olha, que eu tomo alguma decisão olhando o volume de price, quem agrediu mais na compra ou na venda, eu vou tomar minha decisão baseada nisso? Não, eu não faço isso. Eu apenas vejo os pontos, né? A gente pode ver aqui no 960, esse exemplo que eu tenho aqui, um excesso de ordens, tá? Muita negociação ali, praticamente 5 vezes mais aí que o segundo maior ponto, tá certo? Tem aqui o 951 também, um outro ponto importante, ou seja, esses dois pontos, 951 e 9,60, são os dois pontos aí de maior negociação, pelo menos aqui nesse range aqui que eu estou olhando, que vai lá do 9,34 até o 9,64, tá certo? Deixa eu só ver aqui um negócio. Durante o uso do simulador, o ambiente é o real? Sim, é o real, tá certo? É o real, sim. Onde seria um ponto de entrada no volume? Olha, a gente pode tentar buscar, a ideia não é falar de estratégia agora, mas enfim, dá para a gente falar agressões, né, dentro dessa faixa. Por exemplo, se o preço está 9,49 agora, o mercado está fechado. Está fechado aqui? Não, não está não. Então, assim, se ele romper esse 9,51 e ir lá para o 52, a gente pode tentar entrar comprado junto com alguma agressão de compra e protegido no 9,49, tá certo? Para tentar o quê? Lá no 9,59, né, já pelo menos aí realizar o nosso ganho e conseguir fazer dentro desse range aí operações. Mesma coisa vale se, é o que parece estar acontecendo agora, rompendo do 50 para o 49. A gente pode entrar vendido para tentar levar até a região ali do 42, 41, onde deve sentir um pouco o suporte, tá certo? O principal ferramenta seria o IFR para me informar uma mudança de mercado? Não, Daniel, tá? O IFR eu não uso. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho aí, a gente bate um pouquinho sobre isso. Ficou claro? Essas ferramentas, pessoal, tem muito mais ferramentas, tá certo? Mas eu destaco das ordens semiautomáticas, agressores, o livro visual, Superdom, simulação e o Volume Price, que são, tirando os indicadores, que é mais, digamos, default, tem aí na maioria das plataformas, essas últimas ferramentas, pessoal, elas foram incluídas e deram para mim, tem o Chart Trading também, tá? Um baita diferencial para o RT, tá certo? Tem coisas que a gente pode utilizar a mais disso? Tem, mas eu considero o que estão fazendo hoje diferencial do Profit RT. Eu estou falando de day trade, tá, pessoal? Para swing trade, posições, que são umas coisas um pouco mais longas, realmente é até demais. Tem muito mais coisa realmente do que precisa, tá certo? Agora, pessoal, eu quero falar um pouco da minha opinião pessoal em relação aí ao Profit RT. Eu utilizo essa plataforma por
aproximadamente aí uns 10 anos. Eu vi aí ela evoluir muito aí ao longo do tempo. O meu operacional, basicamente, quando eu estou operando day trade em dólar, swing trade em ações e alguma coisa aí de agro, tá certo? Como sugestões que eu deixo aí, o Rafa está nos ouvindo, como sugestões, né? Se pudesse, que ia dar uma baita alavancada, incluir o ordem original no Times and Trades, o que é aquilo? Você consegue ver o tamanho total da boleta que os grandes players colocaram, tá certo? E indicadores, pessoal, eu já tinha comentado isso com o Lucas, eu acabei não falando com ele novamente, mas se possível, né, não sei se realmente isso é viável, o volume, a gente já consegue tirar do volume financeiro, volume e quantidade, os negócios diretos e o leilão, para tentar pegar aquele volume que corre ao longo do dia. Eu tenho uma crítica aos principais indicadores que usam o volume na sua fórmula, muito mais por conta de distorcer aqueles negócios diretos que acontecem dentro de uma corretora, muitas vezes são ordens grandes, elas acabam muitas vezes, elas não deslocam o preço, tá certo? E muitas vezes acabam distorcendo os indicadores de volume. E por aí vai, OBV, TPV, IFR, posso seguir falando um monte deles, tá certo? Tentei aqui, pessoal, colocar alguns atributos, né, que eu considero realmente importantes, tá? A escala aí que eu tentei colocar de 0 a 4, 4 estrelas aí, digamos que eu estaria plenamente satisfeito, né? E menos estrelas aí que a gente poderia pensar em alguma coisa. Vou tentar abordar um pouco de cada uma delas. Pessoal, confiabilidade de informações. Salvo dias muito específicos, muito, pontuais, não é nada que acontece com recorrência. Muitas vezes a gente tem algum tipo de instabilidade no profit, tá? Mas via de regra é uma plataforma extremamente confiável. Já tentei utilizar outras, talvez por uma familiaridade minha com a plataforma de usar há muito tempo, acaba que eu já me adaptei com ela, enfim, existe uma certa dificuldade também de mudar depois para outra. Pessoal, a agilidade no envio de ordens é diferente. Se alguém por acaso já utilizou um HB ou alguma outra plataforma aí um pouco menos robusta, percebe que demora mais por outras plataformas. É muito rápido. Às vezes, se você está operando swing trade de posição, isso nem interfere. Agora, você precisa fazer um stop rápido, mercado de volatilidade, momento aí de notícia, a agilidade, ela é extremamente importante e eu também incluo aí com 4 estrelas, tá certo? Facilidade de uso. É difícil usar o Profit? Não, não é difícil. Mas num primeiro momento, quando você pega a primeira vez a plataforma, qualquer software que você utiliza, pessoal, a primeira vez que a gente não tem ainda uma aptidão ou não teve nenhum tipo de estudo com ela, existe uma certa dificuldade, certo? O que é natural, tá? Existe uma curva de aprendizado, mas de certa forma ela é simples aí para as pessoas utilizarem. A questão, pessoal, de flexibilidade aos perfis de traders, aí é sensacional, porque ela atende aí desde o cara que opera curto, no curtíssimo, o cara que é scalper, o cara que quer operar aí posição, o cara que, por eventual, algum motivo, queira fazer até um buy and hold, enfim. Tá? Então ela atende aí todos os perfis de traders. Questão de indicadores, pessoal, que eu sei que muita gente aí utiliza, também sensacional, se não tiver todos que existem no mercado, deve ter 99%, tá certo? Pessoal, para quem usa análise técnica, para mim, ela é a ferramenta, tá certo? Gosto, defendo porque eu gosto de usar, todo mundo sabe que eu uso, tá? Realmente ela tem tudo que o analista técnico precisa aí para utilizar. Estabilidade, já havia falado, né? Salvo momentos pontuais ali, era uma plataforma plenamente estável, tá certo? Que dá bastante segurança para a gente. Para quem opera day trade, funciona? Funciona. É ela que eu uso para fazer, né, as minhas operações em day trade, tá certo? Swing trade de posição, eu diria que ela tem algo a mais, tá certo? Ela sobra, ela tem muito mais funcionalidades. Por quê? Começaram a incorporar nela elementos aí voltado ao day trade, tá certo? Que acabaram deixando uma ferramenta um pouco mais robusta do que ela já era, tá certo? Para quem opera por fluxo, pessoal, eu coloquei 3 estrelas por quê? Principalmente pela questão aí, né, do ordem original no Times and Trades, talvez seria aí. Tem outras ferramentas também no Pro? Tem. Tem a questão do candle, que ele vê agressão dentro do candle. Hoje em dia tem o plugin para ver se tem player montando posição com robô, de TWAP, essas coisas, para ver se tem algoritmo, né, institucional. É legal isso? É legal, tá? Mas por muito tempo se operou sem isso. O que eu vejo, né, que talvez eu daria a última estrela aqui,
se tivesse o ordem original ali no Times and Trades, que é, como eu falei anteriormente, né, o agrupado, o agregado. Imagina que um player grande vai lá e vende 50 mil ações de Vale numa porrada só, tá certo? E aí você pega o Times and Trades e vê aquele monte de ordem, né? Que vem seguindo, seu olho até se perde. Né? Se você tem o Times and Trades original, você consegue ver o tamanho da ordem, da boletada, né? Da ordem que o cara acabou colocando lá, tá certo? Pessoal, era isso que eu queria falar para vocês. O que eu acho da plataforma? Dá para operar profissionalmente com ela? Não é que dá. Ela é uma plataforma profissional que atende aí a 90% dos traders, tá certo? Mas estou vendo uma pergunta aí, o Pro é muito melhor. Depende, né, Márcio? Como eu falei anteriormente, se você tem uma plataforma, que você tem um monte de ferramenta, você usa quantas ferramentas do Pro? Né? Então depende, é muito melhor. Você usa todas? Eu uso o Pro também quando eu estou na sala, tá certo? Para quem me acompanha já viu que eu uso o Pro lá, tá certo? Mas a questão de ver o que realmente você utiliza da ferramenta. Se você utilizar mais de 20% do Pro, acredita, você é um cara fora da curva, tá certo? Porque é uma baita máquina, tá certo? Que tem aí trocentas mil modelos para a gente poder operar. E, obviamente, ela tem um custo mais baixo que o Pro. Então, é você colocar na balança aquilo e ver se realmente você precisa de algo tão forte ou não. Eu não estou criticando uma coisa nem outra, tá certo? O que eu estou falando aqui é que a gente tem que tentar pesar aquilo que te atende, atendeu a sua necessidade dentro daquele custo, ok, né? Era isso que eu queria falar, tá certo, pessoal? Eu vou abrir agora espaço para dúvidas. Para quem quiser, pessoal, me procurar no Facebook, tá certo? Ou manda e-mail aqui para a sala, quem quiser saber aí mais de treinamentos. Aqui na sala, na DeLorean, usamos o Profit, tá certo? Eu vou dar uma olhada em algumas perguntas, eu vou tentar pegar aqui algumas que eu olhei ali, algumas que não foram respondidas ainda. Deixa eu ver aqui. A retração de Fibonacci não encontrei sua projeção. Não. Fibonacci tem nos dois, tá certo, Wilson? É bem completo. Deixa eu ver ali se eu acho alguma outra pergunta interessante. Deixa eu ver. Parará. Tem o saldo, tem VWAP, tem tudo isso. Ordem oco é fundamental, realmente precisa dela, tá certo? Deixa eu ver alguma pergunta ali. Tem saldo dos players? Tem. O simulador ele é real, sim, é mais próximo do real, né? Porque sua ordem não fica lá pendurada, mas ela respeita a fila de ordens, tá? Só tem essa configuração. Não entendi a pergunta do Francisco exatamente. O chat de trade tem, já tinha respondido, tá certo? A melhor ferramenta para a gente identificar alvos é projeção de Fibonacci e suporte e resistências, tá certo? Dependendo se está operando comprado ou vendido, e tem no Profit, tá? Uma boa plataforma com ET... essa pergunta é legal do Rogério, hein? Você acha que uma boa plataforma influencia nos resultados? Com certeza, pessoal. Não sei se alguém já operou com plataforma com delay, tá certo? Com latência para entrar. Olha, é simplesmente desesperador, tá certo? Para entrar é ruim. Para estopar, então, seja um negócio absurdo, tá certo? Os grandes players buscam os stops dos pequenos para ter liquidez? Não, Daniel. Os grandes players buscam os stops dos grandes. A gente, a não sei que a gente junte aí, todos nós aqui, para tentar pegar, mas via de regra ele quer os stops dos grandes, tá? Se eu for falar de dólar, pensa assim, né? Os grandes players operam no cheio, nem operam no mini, né? O que acontece é que os robôs de arbitragem muitas vezes acabam dificultando no mini as nossas operações. Quando contrata a plataforma, o simulador vem incluso? Não, ele é adicional, depende também. Depende aí, depende da política de cada corretora, tá certo? Se você contratar pela Nelógica, sim, você consegue, tá certo? Se puder fazer a simulação de operação indicando no software. Aqui não dá, o mercado está fechado, tá, Miguel? A simulação ela acontece com o mercado aberto, não teria como fazer agora aqui com vocês. Tem ticker? Tem, obrigado, já respondeu o Rafael. Tem módulo só de opções, é verdade. Se opera mini dólar também, sim. Suporte e resistência são bons indicadores? O indicador de suporte e resistência ou se suporte e resistência é bom para operar? Acho que são perguntas diferentes. Suporte e resistência é bom para operar? Sim. Eu não preciso de indicador
para realmente operar por lá. O Marcião falou aí que o Pro é muito melhor, beleza, respeito. Tá? A questão de pesar o que realmente atende. O custo mensal do RT varia, pessoal. Nas corretoras, às vezes, por parcerias comerciais, acaba tendo um custo mais baixo. Se eu não me engano, não quero falar besteira, o Rafael, por favor, me corrija se eu estiver errado. Creio que seja R$ 240 direto com a Anelógica. Tá? Nas corretoras aí vai depender de cada corretora, enfim, a parceria que tem. Mas, até onde eu sei, a NewF tem um custo extremamente competitivo, tá? Não é porque eu trabalho lá não, vale a pena dar uma olhada lá. Beleza, eu só opero o índice pelo gráfico, já experimentei outros, inclusive o Pro, ela atende perfeitamente. Perfeito, Paulo. Para quem não utiliza fluxo, pessoal, o RT atende perfeitamente, tá certo? Posso criar meus próprios indicadores? Acredito que não, tá, Roberto? Talvez, se você tiver um baita indicador bom, talvez você possa aí falar com a Anelógica, tá certo? Deixa eu ver, a pergunta era sobre volume de price. Acho que eu perdi algumas perguntas que não vieram completas, tá? A ordem via gráfico tem? Sim, direto no gráfico, tá, Júlio? Dá para operar diretamente pelo gráfico, usando aí o Alt e o Shift, tá? Deixa eu ver, o pessoal falando do Pro. Esse Pro que falaram ser melhor, qual seria? É o Profit Pro, tá certo? Da própria Anelógica, tá certo? É uma ferramenta que tem algumas funcionalidades a mais, focada aí em fluxo, tá certo? Em porcentagem, qual o custo mensal do RT para o Pro? Eu acho, dá aí alguma coisa, fazer a conta de percentual, mas deve estar uns 30%, 40% a mais, tá certo? De custo aí. Falei meio por cima o valor, tá certo? Mas é nessa faixa aí. Dá para programar robôs? Não, mas você consegue fazer, não para disparar a sua ordem, tá certo? Mas para fazer testes, sim. Mas eu acho que já estão trabalhando. Eu tinha escrito algumas linhas já, mais para brincar no Profit há um tempo atrás. Mas eu não sei se já estava, na época não estava executando, não sei se está. Mas com as operações saindo como tem no DM2, sim, ela... Não entendi muito bem a pergunta do Carlos Costa. Mas sim, você quer saber se atende DM2? Sim, atende. Qual a ferramenta para definir suportes e resistências? Como definir topos e fundos de um ativo? Olha, Paulo, o foco não é esse, mas basicamente você tem que tentar usar critérios ali para topos e fundos. Eu dou aulas sobre isso praticamente todos os dias aí, quando a gente opera lá. Se quiser me acompanhar num outro momento ou numa nova oportunidade, eu posso falar de estratégias ou como traçar suportes e resistências. O Cris da Atividade, que trabalha comigo, alguns dias atrás, ele fez um webinar falando exatamente de suportes e resistências sobre a ótica do tape reading. Dá uma lida lá que já está no canal da Anelógica, acho que vai te acrescentar bastante, tá certo? Deixa eu ver. Com aquela internet que ela manter o log, se tiver com a ordem OCO, sim. A entrada de ordem depende mais da corretora ou da plataforma, de ambos, tá, Downer? Se a gente tiver uma corretora que usa aí um acesso DMA, DMA1, Direct Market Access, que é o acesso para a bolsa, se tiver que passar pelo servidor da corretora, existe aí, eu não sou especialista em TI, mas enfim, existe aí uma lentidão, por conta aí de ter trafegar para mais um lado, e ainda pode ter uma lentidão dentro da corretora, o que dificulta, tá certo? Tem arco de Fibonacci? Tem. A Anelógica está oferecendo 15 dias grátis. Para quem nunca fez uma degustação, ela oferece aí alguns dias de degustação. Recomendo para quem não tenha, que faça para experimentar um pouco da plataforma, tá certo? A questão do imposto de renda, ela nos auxilia? Auxilia, tá, Marcelo? Se você pegar o seu relatório de performance, você vai conseguir pelo menos ter ali um feedback das operações que você fez ou deixou de fazer, tá certo? Aquela barra de volume, Alexandre, chama livro visual no canto direito, tá bom? Profit RT gratuitamente? A NewF disponibiliza se você fizer um X de corretagem no mês. Pessoal, vamos pensar, A Anelógica é uma empresa que faz software para o mercado financeiro, tá certo? A corretora, faz a intermediação com o mercado financeiro com as pessoas.
Quando a gente tem a plataforma na corretora, existe uma parceria comercial, obviamente, tá certo? Mas que existe um limite. Para ela oferecer isso gratuitamente, ela teria um custo, né, Alex? Então, você teria que, pelo menos, a contrapartida que a corretora pede, né, ou oferece, é que você, se tiver X corretagens no mês, você consegue a plataforma grátis. Às vezes, pessoal, aparece algumas promoções, enfim, que acaba aí dando X período grátis, né, free para a gente poder aí utilizar. Qual a quantidade, pergunta difícil, José, qual a quantidade de lotes no mini que eu posso estopar ou zerar com facilidade? Não sei se é mini índice ou mini dólar, mas depende muito do dia, né? Mas até uns 50 aí é tranquilo. Não existe uma quantidade que você não possa estopar, tá certo? Com facilidade. Depende muito mais da liquidez do dia do que qualquer outra coisa, tá bom? Um dia que tiver com muita ordem por nível de preço, fica mais fácil. Dias que não tiver, fica um pouco mais difícil. Falei da barra de volume já, beleza. Livro visual no canto direito. A plataforma funciona por igual nas diversas corretoras ou tem diferença? Como eu falei, Giovanni, tem diferença dependendo de como a corretora trabalha. Se é D61, se é D62, D63, eu particularmente nunca vi, não conheço nenhuma corretora que fala. Já utilizei o Profit Pro, na época que eu usei não tinha. Qual a configuração do computador necessária para a plataforma rodar tranquila? Olha, Francisco, eu não sou especialista em TI, mas aqui a gente tem uns PCs um pouco mais simples, uns i3 que roda aí com 4 MB, roda bem tranquilo, tá certo? Exato, Leonardo. Usando o X13 não precisa, perfeito. Sim, Francisco, boa pergunta também. Posso mexer a ordem para cima e para baixo? Posso, tá certo? Boa noite, Luciano. Para mudar em todas as ferramentas o ativo e não a um só salvo no desktop? Dá sim. Acho que dá sim, tá? Não entendi muito bem a pergunta, mas acho que dá. Mudar os desktops e trocar os ativos. Você pode abrir ativos em mais de uma janela também. Quando vai ter robô no Profit, Alexandre, precisa perguntar para o pessoal da Nelogic, eu realmente não sei, tá certo? O plano é mensal, mas eu acho que tem pacote sim, tá, Luciano? É uma questão mais, se for direto pela Nelogica, é uma questão comercial com eles, realmente, aí eu não sei, tá certo? Dependendo da corretora, ele funciona apenas para day trade. Por que essa limitação? Não sei, tá, Julião? Precisa falar aí com a corretora, tá? Realmente não sei. No Times and Trades, qual a diferença do RT para o Pro? Legal, boa pergunta. A gente tem no RT, como eu falei, os agressores, mas você não tem a ordem original, o total, né, de ordens e aquele gráfico bonitinho ali que a gente tem dos caras comprando e vendendo, né, ao longo do dia, tá certo? Do saldo ali deles, tá? Minha corretora New F, tá bom, Silvio? Tem Renko. Para quem é iniciante, a fim de reduzir os custos, sempre optam por plataformas gratuitas. O Meta é uma boa plataforma? Faz comparativo rápido. E uma que eu já questiono logo de cara, tá, Alex? O MetaTrader não tem agressão e ele não tem escala logarítmica, é só aritmética, tá? Então, realmente, para quem opera gráfico, é muito ruim. Gratuita, que eu saiba, não tem, tá, Leandro? Existem algumas promoções de acordo com o seu volume de corretagem que eles dão a plataforma grátis, tá? A NewF, ela faz isso de acordo ali com o volume de corretagem que você faz ao mês, certo? São muitas diferenças entre o RT e o NewF Trader? Sim, tem algumas diferenças, tá certo? Tem algumas diferenças, sim. Questão de abrir mais de uma tela, mas para quem está começando, ele atende. Quem quer dar um passo mais, já buscar uma plataforma profissional, o RT ele atende com folga, tá certo? Se for só gráfico, então, vai sobrar muita coisa, tá certo? Da plataforma que vocês não vão utilizar com certeza. Ordem oco, quando tiver com ordem ativa, o que ocorre? Se você tiver com ordem oco, sim, vai ficar lá colocada, tá certo? Sem problema algum. Se já tiver na tela, também. O Célio fez uma pergunta interessante. Não, olha, Célio, é uma pergunta que talvez o Rafa pode responder melhor do que eu. Eu quero me ligar para o RT, mas pelo Pro, mas tem uma degustação de um mês pelo Pro, tá certo. Se eu testar o Pro, posso ter dificuldade no RT depois? Dificuldade em acessar ele ou operar? Eles são praticamente iguais em relação à parte operacional, tá certo? Eu não vou falar idênticos, porque o Pro tem algumas funcionalidades a mais, tá certo?
Minha janela mostra apenas o gráfico de volumes, não encontro onde eu consigo abrir a janela de barras. Você quer saber a barra de preço do mercado, Mirela? Vai lá em indicadores e procura o preço. Tarso, acredito eu que dê para rodar em Ubuntu Linux, não tenho certeza, tá bom? Boa noite, Ross. Qual o melhor indicador, na sua opinião? O preço, depois o volume. Ross, tem algumas configurações que coloco no UF que se perdem após a próxima atividade. Eu precisava ver amanhã, tá bom? O RT, ele fica tudo marcado, o seu layout, as suas telas, a sua configuração. O RT descarga por outra cor o player que você queira? Sim, sim, Renan. Renan, lógico que eu pulsei apenas as duas? Não, Carlos, eu vou me arriscar aqui, como eu estou muito tempo usando a plataforma, eu usei muito tempo o Profit Chat diário, que ele só atualizava no final do dia. Eu não acho que eles tenham tirado, mas deve ter pouquíssimas pessoas utilizando, tá certo? Quase nenhuma, acredito eu. Tem também o Profit Lite, que também não sei se ainda vai muito, o pessoal utiliza bastante, mas é como se ele fosse um F-Trader aí, com as mesmas funcionalidades, tá? Ele é próximo do RT, mas também tem algumas limitações, tá certo? Rosa, eu consigo rodar duas instâncias no Profit Chat na mesma máquina? Digo, para quem é com dois monitores, dá para abrir o programa duas vezes? Como assim abrir duas vezes? Eu uso em duas telas, tá, Alexandre? O que você não vai conseguir é abrir ele em dois PCs simultâneos, tá certo? Mas se você quiser abrir mais de um ativo, sim, sem problema algum, tá? É só você abrir uma nova janela, tá certo? E colocar aí o ativo que você quiser. E colocar um em cada tela, dá para você arrastar sem problema algum.